Então, boa tarde. A nossa alegria e satisfação estar mais uma vez em mais uma aula acerca da língua hebraica. Hoje nós iremos tratar sobre sinais e acentos que acontecem, que estão dentro da Bíblia hebraica, certo? Só para que nós possamos orar, só um pequeno detalhe é que esses sinais não correspondem aos mesmos sinais que nós temos no Ocidente, tá? Os sinais que acontecem na Bíblia hebraica têm um propósito e não é exatamente o mesmo propósito que tem na nossa língua original, na nossa língua portuguesa. Vamos então orar ao nosso Deus para que nós possamos começar. Nosso querido, nosso amado Deus, a nossa alegria e a nossa satisfação por estarmos reunidos nesta tarde em Teu nome. Te agradecemos a Tua bondade, te agradecemos a Tua misericórdia para conosco e pedimos a Tua direção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então iremos falar um pouco sobre sinais e acentos. Os mesmos estudiosos que pontuaram os textos hebraicos com os sinais vocálicos, que foram os massoretas, a gente já falou um pouco sobre eles, foram também os mesmos que elaboraram um sistema de acentos que adicionaram ao texto vocalizado. Além de marcar a sílaba tônica de uma palavra, os acentos podem separar ou juntar palavras na frase, certo? E o acento em si normalmente cai na última sílaba da palavra. Pode cair também em outra sílaba, mas geralmente cai na última. Por quê? Porque o hebraico é uma língua em que geralmente a sílaba tônica é a última. Entendeu? Só em substantivos segolados é que o acento cai na penúltima sílaba, mas geralmente vai cair na última sílaba. Então, geralmente, quando você abre a Bíblia, você vai ver lá um acentozinho desses que a gente vai mostrar. Então, esse acento, ele geralmente vai estar na penúltima, na última sílaba, na penúltima se o substantivo for segolado. Tá bom? E acho que caiu aqui de novo. Pode ir tranquilo, ele vai na escola. Né? E esse eu passando, né? Ele... Não sei. O assunto foi lá na Bíblia. Ah, não, é daí que projeta. É daí que projeta. Aí, agora vai voltar. Aí. Então, continuando. A ênfase normalmente cai na última sílaba da palavra, mas pode cair em outra sílaba. Na Bíblia hebraica, os acentos são escritos até mesmo quando incidem sobre a última sílaba. Tá? A sílaba acentuada é chamada de sílaba tônica e a sílaba vizinha é chamada de pré-tônica ou próxima da tônica. Os acentos servem para vários propósitos na Bíblia hebraica. Tá? Nós temos aqui alguns. Os sinais tratados nesta aula marcam as consoantes que o recebem, causando transformações fonéticas. Esses sinais são colocados só na consoante, tá certo? Para fazer, às vezes, com esse acento, ela vai mudar o seu tom, a sua foneta, o seu som, tá certo? Divide o texto em parágrafos sequenciais para as leituras responsivas diárias, semanais e anuais do serviço religioso das sinagogas. Geralmente a Torá tem essa acentuação porque a Torá é dividida em paraxás, ou seja, em sessões. E essas sessões, elas são lidas semanalmente. Então, o texto é dividido, a Torá é dividida em 54 sessões, conforme as 54 semanas do ano, né? E aí, nessa divisão, eles fazem as leituras. Aquela divisão é dividida na semana, então, cada texto ali, vamos dizer assim, cada paraxá é redividido, tá certo? Para que você leia cada dia aquele texto, né?
Então, ele divide dessa forma em parágrafos, né? Ah, um detalhe, geralmente essa divisão feita em parágrafos, geralmente não combina muito com a nossa divisão, tá certo? Embora a Bíblia hebraica esteja pontuada de versículos exatamente iguais à Bíblia, a nossa Bíblia em português ou em inglês, ou seja lá em que língua for, embora ela esteja lá nesse sentido, mas dentro do conceito judaico a divisão é outra. Ela é feita pelas paraxás e pelos parágrafos colocados em determinadas, vamos dizer assim, lugares, em determinados lugares. Descrevem anotações textuais causadas por erros, omissões e acréscimos por parte dos autores do texto ou por copista do texto. Tá certo? Pode acontecer, por exemplo, de quando ela foi copiada lá por Esdras, depois por outros que copiaram depois dele. Pode acontecer, por exemplo, uma palavra que com certeza não foi escrita pelo autor, vamos dizer assim, não estava no texto autógrafo, mas ali por cansaço, sei lá, alguma coisa que aconteceu com o copista, aquela palavra ali, claro, depois de revisada, toda a revisão é feita do texto, e ali, depois de revisado e contado as palavras e as letras, é tanto que se você pegar uma Bíblia hebraica, principalmente a Stuttgartense e a de Kittel, você vai reparar que depois que termina o livro, tem, depois do livro, vamos dizer, umas frases, algumas palavras que ali ele mostra quantas palavras tem aquele livro e em algumas outras quantas letras tem aquele livro. Porque o copista ele contava. Depois que ele terminava de ler, de fazer a transcrição, ele contava palavra por palavra. Se tivesse uma palavra a mais, aquele texto era desclassificado, seria queimado, tá certo? E o copista iria começar tudo de novo, para que o texto ficasse exatamente igual àquele outro. Só que acontecia de ter uma palavra que quando o maçoreta fazia a leitura final, ele percebia que aquela palavra não estava ali naquele texto. Então ele marcava aquela palavra, não tirava do texto. Porque geralmente quando a gente faz uma revisão, a gente vai e elimina as palavras e coloca o texto de novo. Não, o texto hebraico não é assim. Porque como o judeu considera o texto como sagrado, então as palavras também são sagradas. Então, mesmo aquela palavra, vamos dizer assim, não estando lá, mas ele pegava aquela palavra, colocava um certo sinal e corrigia no rodapé da escritura, entende? E assim a gente vai perceber isso aí, porque nós vamos falar sobre isso, tá? Então, vamos ver aqui os sinais que marcam as consoantes que o recebem, tá certo? O primeiro é o Dagesh-Lene, mas aí o nome não apareceu aqui, vai aparecer em outro lugar. Mas tem aqui. O primeiro é o Dagesh-Lene, ou Dagesh-Kalo, como está escrito aqui. Ele é um ponto, tá certo? Ele é um ponto escrito no meio da consoante. Os que estão participando do nosso grupo de WhatsApp devem ter percebido que eu mandei para o grupo de WhatsApp 2 grupos. Mandei o grupo Begat Kefat e mandei o grupo Kamnapitz. São 2 grupos. O primeiro grupo é esse aqui. É um grupo de 6 consoantes que recebe esse pontinho no meio para indicar a aspiração ou a explosão da pronúncia. Tá certo? Vocês podem ver aí, nós temos aqui a primeira palavra em cima, a palavra bait. Vocês vão perceber que na primeira letra, na primeira consoante da palavra, aqui está um pontinho no meio. Esse pontinho chama-se Dagesh-Lene. Ele indica que essa letra, que ela tem 2 sons, ela tem o som de B e o som de V, B de bola, V de vaca. Quando está com esse pontinho aqui, que chama-se Begad, que chama-se Dagesh-Lene, então essa letra recebe uma explosão na sua pronúncia, e aí a pronúncia B, de bola. Se ela não tivesse essa pronúncia, então ela se leria Vait. Aqui ela está se lendo Bait, por causa
do ponto do Dagesh-Len, tá certo? É claro, aqui significa casa, né? Tá aí, ó, casa. A outra palavra como exemplo é a palavra pakad. Nós vemos aqui o P, e o P tem um pontinho aqui dentro dele. O P, ele tem dois sons. Essa letra tem dois sons. Ela tem um som de P e tem um som de F. Para que ela receba o som de P, é necessário ela receber o Dagesh-Len. Sem o Dagesh-Len, esse nome não seria pakad, mas seria fakad. Entendeu? Há palavras como nafal, que é a palavra, o verbo cair, onde o P não tem o som de F. Desculpa, não tem o Dagesh-Len, e por isso torna-se um F na hora da fonética, na hora da leitura. Tudo isso foi colocado para que a gente pudesse ler melhor a escritura. Como vocês podem ver aí, nós temos o grupo, está aqui, Begad Kefat, porque é exatamente, esse grupo é exatamente, se você olhar direitinho, as consoantes dele são as consoantes que recebem o Dagesh-Len. Ou seja, Bet, Gimel, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P e Tav. Begad Kefat. Aí o grupo leva o nome por causa da sua constituição, ok? O outro sinal é o Dagesh forte, chamado em hebraico de Dagesh Hazak. O Dagesh Hazak é um ponto do mesmo jeitinho que o Dagesh-Len. Tem a mesma função, aliás, tem a mesma colocação, mas não tem a mesma função. A função do Dagesh forte é fazer com que haja a duplicação daquela letra que ele recebe. Como o hebraico é uma língua econômica, vamos dizer assim, então palavras que no hebraico antigo, no proto-cananita, ou talvez até no paleo-hebraico, elas se formavam de duas letras, então foi economizado para dar espaço. Aí essa letra, que era duas, recebeu um Dagesh forte que indica essa duplicação. Então, como aqui está descrito, né? O Dagesh forte, ele acontece em todas as letras do alfabeto hebraico, menos no Resh, o R, o Resh, tá? Essa aqui, o Resh, ó, e nas guturais. As guturais são conhecidas como sendo letras fracas na língua hebraica, e por causa de elas serem fracas, elas não têm condição de serem duplicadas pelo Dagesh forte. Tá certo? Já as outras letras, com exceção das guturais e com exceção do Resh, são duplicadas através do sinal. Seria mais ou menos como nós colocamos aqui, ó. A palavra mulher, Isha. A palavra homem é Ish. A palavra mulher é Isha. Pode ser também esposa. A minha mulher, a minha esposa. Certo? Eshet Ha'il, mulher virtuosa. Quem achará? Né? Então, Isha, você pode perceber aqui, ó, no Shim, existe um pontinho aqui no meio. Esse pontinho é o Dagesh forte. O que é que esse Dagesh forte faz? Ele junta, ele mostra que existe, na realidade, duas letras Shim, que elas se fundiram. Então, elas se fundiram, ficando uma só. Mas a marca de que existem as duas é essa aqui. Ele tem Isha. É como se tornasse a palavra mais demorada ao falar. Em vez de Isha, Isha. Seria mais ou menos essa a ideia. Tá certo? Isha. Tanto que se for transliterar a palavra, nós temos que, por obrigação, colocar os dois SH. Isha. Né? Isha.
certo? A outra palavra que nós pegamos é a palavra iver. A palavra iver, você pode olhar aqui que o vav tem também, ó, uma letrinha, um daguesforte. Creio que trataremos disso em algum momento, mas para que a gente tenha uma ideia, vocês lembram que quando nós estivemos dando as vogais, um vav com um pontinho no meio era a letra U, né? Era a letra U. Por que que aqui ele é V? Ou seja, por que que ele é um V e não um U aqui? Toda palavra hebraica vem com... Toda palavra não, toda sílaba hebraica vem com uma consoante, é constituída de uma consoante e uma vogal. Toda. Se aqui, neste texto, esses dois pontinhos aqui, que é o nosso tsere, o é, não estivesse aqui não existisse esse, e aqui na frente não existisse esse, então ele seria um U. Certo? Se não existir. Então, vamos dizer que aqui fosse, vou passar aqui o dedo em cima, fosse essa palavra, ó. Então ela seria ur. Ela seria ur. Porque esse vav seria, esse vav com pontinho seria a vogal do ain. Entende? Como aqui o vav tem sua vogal e o ain também tem a sua própria vogal, então aí esse vav é um V, ele tem som de V, ele é uma consoante e o seu ponto no meio não é indicativo de que ele é um U ou de que ele é um shurek, mas é indicativo de que ele é uma consoante com um dagesh forte. Então, por isso, a palavra iver, que quer dizer cego, tá certo? Quer dizer cego, ele vai ser do mesmo jeito que a outra palavra, ó, iver. Iver, dá aquela ênfase no V, porque eles foram duplicados, ok? O que a gente indica para que as pessoas entendam? Só um pequeno detalhe, uma regra áurea aqui para que a gente entenda. Eu tinha falado lá das guturais, então, quais são as guturais? As guturais são essas. Aleph, Ain, Re e Het. São as guturais, as letras guturais. Essas letras não se duplicam. Elas não recebem nem o dagesh lene e nem recebem o dagesh forte. Elas não se duplicam. Por elas ser consideradas letras fracas. Então elas não se duplicam. Tá certo? Aqui que é para se ter uma ideia, porque podia ser que de repente, né? Mas aqui para ter essa ideia aqui. Tá? São consoantes, mas elas não recebem nem dagesh forte, nem dagesh lene, porque elas não se duplicam ou não mudam o seu som. Assim, tá bom? Tá bom assim? Cuidado com a parede. Tá bom. Como é que a gente distingue o dagesh lene do dagesh forte num beit? Deixa eu ver como porque você assim. O beit, você distingue o som de B e de V pelo dagesh. Isso, pelo dagesh. E como é que a gente sabe se a gente encontrar um beit, se aquele dagesh lene, ou se aquele pontinho lá é um dagesh lene ou um dagesh forte? Isso aí é interessante. Isso aí é interessante. Eu creio que tem aqui e vai chegar nessa hora aqui para a gente ver. Se não chegar no final, eu explico. Mas eu creio que eu coloquei. Tá certo? Outro sinal chama-se mapik. O sinal mapik, ele é também um ponto no meio. Dagesh lene, dagesh forte, mapik. 3 pontos que são exatamente colocados no meio. Só que você vai entender qual é o mapik, que nesse caso não vai precisar de explicar, porque ele só acontece em uma letra. No Re.
e quando esse re está no final da palavra. Qual o sentido desse mapique? O sentido desse mapique é tornar a letra re uma letra forte. Porque, como ele é uma gutural, ele é uma letra fraca. E geralmente no final de uma palavra, o re soaria para nós como se fosse um acento agudo. Na palavra pá, não tem um acento? Na palavra baú, não tem um acento? Né? Então, soaria no final como aquele acento, para dar ênfase. Às vezes nem dá, vai depender muito do sinal que vai estar nele. Se o sinal estiver nele, ele vai funcionar como aquela tal. Então, o que é que acontece? Quando essa consoante tem som, porque geralmente no final ela não tem som, mas quando ela tem som, ela precisa receber este sinal no meio. Esse mapique indica que o re cresceu, ou seja, ele virou uma consoante e ele tem um som, tá certo? Então, ó, nós vemos aqui um verbo, tá certo? No hebraico existem verbos estativos. Esses verbos, os verbos de ação e os verbos estativos. Os verbos estativos indicam coisas características ou do ser humano ou da tal, aquela coisa toda. Então, por exemplo, na nossa língua em português, alto não é verbo. Mas no hebraico, ser alto é verbo. Ser pequeno é um verbo. Para nós não existe cabimento, não tem como você ter um verbo pequenar. Eu pequeno, tu pequeno, ele pequeno, não existe. Mas no hebraico, ser pequeno. Então, esses verbos são chamados de estativos, tá certo? Porque falam de estados, e não de ação. Fala do estado. Então, esse primeiro aqui que recebe, olha o acentinho aqui, é um verbo. Ele está num tronco chamado imperfeito. Ele tem uma voz, tá certo? Que isso a gente vai ver depois, mas vamos lá, para a gente não demorar muito. Então aqui, ó, temos o verbo va-igbar. Ele não é va-igbar, ele é va-igbar, porque ele recebe o mapique no re, e aí ele vai soar como se tivesse, na nossa língua, 2 R's. Ele não vai soar como se fosse um acento, porque aí ele recebeu uma pique, certo? Vaigbar. O outro, leminar, certo? Leminar aparece lá no Gênesis, quando Deus diz assim, cada um a sua espécie. Então, a sua espécie aí é liminar, tá certo? Parece coisa de eliminar, né? Mas liminar. Liminar conforme a sua espécie. Por que a sua espécie? Porque quando nós formos ver os pronomes possessivos, nós iremos perceber que o conjunto do Kametz com o re com mapique é um pronome possessivo da terceira pessoa. Seu, sua. Seu, sua. Entendeu? Então aqui, leminar é conforme a sua espécie. Tá certo? Detalhe, conforme. De onde você tirou conforme? O le. Essa letra aqui, o lamed, ele significa conforme, pertence, quando ele vai ser colocado na língua. A língua hebraica, como ela é muito econômica, preposições, e temos as preposições inseparáveis, que a gente chama de bekele. E ela aqui é a preposição inseparável, ou seja, tem que estar acoplada ao nome. Assim como o pronome possessivo está acoplado ao nome. Aí acontece uma série de coisas que a palavra torna-se para que possa elas se juntarem aí. Mas isso aí não é o caso. Nós estamos aqui não é exatamente para aprender. A gente não vai fazer um curso de hebraico numa faculdade. A gente está fazendo aqui para a gente ter uma ideia do hebraico. A outra palavra, artsá. Artsá, ó, percebeu aqui novamente? Tá certo? Que traduzido seria a sua terra. De Eretz, tá certo? Sua terra.
Artsá. Está aqui o A novamente, está aqui o Kametz mais o Re, Kametz mais o Re, que aqui é o significativo de que de que ele é um pronome possessivo, mas ele recebe o Kametz lá para indicar sua posição como tal, certo? Recebe o Kametz e recebe o Re e recebe o Mapik no Re, tá certo? Vocês podem ver que, embora aconteça, ele só acontece no Re, ele não acontece nem no Het, nem no Ain. E nem muito menos no Aleph. A gente até não mexe mais nem com Aleph, porque das letras fracas, das guturais, as letras fracas, o Aleph é a mais fraca que tem. Ela não recebe quase nada. E nem tem som. Se bem que havia um som, tá certo? Nele, mas não tem esse som. Ninguém sabe mais. Temos agora o Makef. O Makef é vocês que têm uma Bíblia hebraica vão perceber isso. É um traço oriental, horizontal, um traço horizontal que junta duas palavras num versículo, às vezes até mais. Tá certo? Ó, aqui nós temos aquela frase célebre que Deus dizia quando terminava cada dia da criação, quando ele dizia: Vayehi Erev, Vayehi Boker. Aí dizia o primeiro dia, Yom Sheni, segundo dia, Yom Sheni, Yom Ehad, o primeiro dia, e assim por diante. Mas se vocês perceberem, aqui nós temos um traço que liga essas duas palavras em uma só frase. Vayehi Boker, Vayehi Erev. Como se fosse uma palavra só, às vezes até soa como se fosse uma palavra só. Vayehi Erev, Vayehi Boker. Reparou que o Bet está sem dagas? Vayehi Erev, Vayehi Voker. E não Boker. Voker. Porque ele está sem o... Exatamente, sem o dagas. Seja leme ou seja forte, mas ele está sem dagas. Então, é aspirado. Já aqui nós vemos outra palavra que significa quando os reis, alguém falava do rei e de Deus ao mesmo tempo. Por exemplo, como a gente encontra na Bíblia, ali no livro de Reis, no profeta ou alguém chegar diante do rei e dizer: viva, ó rei, viva a tua alma e viva a Deus. Então aqui é exatamente essa expressão. Rei nafsheha. Rei nafsheha. Para tornar uma só palavra, aqui está novamente o Makef, juntando essas duas palavras. Como nós vimos aqui, ele junta duas, aqui ele junta duas, e ele pode até juntar um pouquinho mais, né? Tudo que é para ele. Et kol asherlo. Et kol asherlo. Tudo que é para ele. Et kol asherlo. Aqui Makef, aqui Makef, aqui Makef. Ele junta essas palavras em uma unidade fonética, certo? Em uma unidade fonética, para não ficar aquele et kol asherlo. Não, et kol asherlo. Parece que se torna só uma só palavra, né? Et kol asherlo. Tudo aquilo que pertence a ele, que é para ele. Ok? Temos o Pasek. O Pasek é um sinal bem interessante. O Pasek, ele tem uma função muito interessante. Ela é uma linha vertical, está aqui. Tá, ó. Uma linha vertical. Tá certo? Essa linha vertical tem alguns porquês, né? O primeiro deles é quando uma palavra é repetida. Então, para não se tornar uma coisa... Para quem fala uma coisa junto, então ele indica que eu tenho que separar. Avraham, 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 Avraham. Não. Avraham, Avraham. Que é aqui. Abraão, Abraão. Como foi dito lá
o anjo no momento em que Abraão ia assassinar o seu próprio filho. Então o anjo, aqui esse passeque indica que o anjo fez uma pausa para chamar a atenção dele. Abraão, Abraão, para que ele... Então aquela pausa. Então ele serve para, quando a mesma palavra é repetida, para não dizer junta, mas dá a ênfase correta à palavra, certo? Ele também quando uma palavra começa com a mesma letra que a última palavra anterior. Então, nesse caso aqui, nós temos... Aí é aquele outro que eu coloquei para vocês do Camnapex lá no nosso grupo de WhatsApp. Nós colocamos lá o grupo Camnapex, que é o grupo das letras finais. Há algumas letras específicas que no início e no meio de uma palavra ela é de um jeito, mas no final ela é de outro. Aqui é um caso claro. Nós estamos aqui tratando de um M, men, e aqui é um M também. Só que aqui ele está encerrando uma palavra. Ele muda a sua estrutura, mas não muda o seu som. E aqui ele começa a outra palavra. Anashim meat. Tá certo? Ou seja, poucos homens. Uns poucos homens. Porque se não está com artigo, essas duas palavras não estão com artigo. Então, quando uma palavra não está com artigo, eu não digo assim, o homem. Eu digo um homem. Certo? Então, aqui elas não estão com artigos. Aqui são uns homens pequenos. Ou uns homens poucos. Pequenos não. Poucos. Porque tem outra palavra pequeno que é mais enfática. Uns poucos homens, né? Uns homens poucos. Anashim meat. Então, vocês perceberam que a palavra encerra com men e a outra começa com men. Então, aqui é para indicar que são duas palavras. Anashim meat. Um pequeno detalhe para que a gente possa continuar bem livre nesse sentido, é que o hebraico, o alfabeto hebraico não é igual ao nosso alfabeto em alguns sentidos. Por exemplo, a letra L. Se nós falamos a letra L no início ou no meio de uma palavra, geralmente ela vai ter o som de L. Lâmpada, calado. Mas quando o L aparece no final da palavra, nós dizemos ele como se ele tivesse o som de U. Nossa capital, Natal, né? Mal, né? Natal, hein? Mal, a palavra mal lá, né? Com L, mal com L, mal. Só que no hebraico não há essa forma. L se lê como L, seja no início, no meio ou no fim. Então, Natal, se fosse em hebraico, existe o verbo Natal. Não é Natal, é Natal. Nafal, a gente chama Nafal. Mas não é Nafal, é Nafal. Então, há ênfase. Há também a outra ênfase na questão do M e do N. Tá certo? O N se diz como N. E o M se diz como M. Então, aqui não é Anashim. A gente geralmente seria Anashim. Não, Anashim. Anashim. Então, porque o M é enfático no final. E o Nun, se tivesse aqui, o Nun seria Anashim. Anashim, entendeu? Por que essa questão por que essa questão enfática? Porque em pronomes como eles e elas existe essa diferença. Se eu disser hem, eles, mas se eu disser hen, elas. Então, vai terminar com nun, hen. Vai terminar com men, hem. Não se diz shalom. Se diz shalom. Shalom. Se vocês prestarem atenção, no grupo de WhatsApp, aos que estão no grupo de WhatsApp, eu mandei um videozinho falando sobre Jezabel. Se vocês olharem, vocês vão perceber que o rabino, quando fala Sidom, ele diz Sidon. Ele não diz Sidom, ele diz Sidon. Né? Aí, Baal, vocês vão prestar atenção, ele não diz Baal, ele diz Baal. Baal,
Se vocês verem de novo, vocês podem depois rever novamente, e vocês vão ver quando ele se refere a Baal, ele diz Baal, e não Baal, como a gente diz. E quando ele se refere a Sidom, ele não diz Sidom, como a gente diz, com a ênfase de qualquer uma. Porque Sidom, na nossa língua, a gente sabe que é escrito com M, na nossa língua. No hebraico é escrito com N, mas se fosse com M seria Sidom. Sidom. E ele fala Sidon. Depois vocês olhem lá, vocês que tiverem aí, dê uma olhadinha novamente e vocês vão perceber isso, tá? E também esse ponto, esse passeque está aqui também por uma terceira, e eu acho essa mais interessante dentro do contexto hebraico. Ela está lá para evitar uma íntima associação entre o nome de Deus e os conceitos menos dignos. Então nós lemos aqui, né? Nós lemos aqui, ó. Vou ficar aqui para ficar mais fácil, né? Ó, vai yenagar Adonai, ou Yahvé, et pareo, ou seja, atingiu, não é? Como diz aqui a tradução para não ficar tão, afligiu, ou atingiu, que também é o mesmo verbo, afligiu Jeová ao faraó. Então, o ponto está aqui, o passeque está aqui, para indicar que o faraó é menor e é insignificante diante de Yahvé, diante de Deus. Então ele está aí. Eu acho muito lindo isso aí. Você encontra geralmente, quando fala de Baal e Deus, ele está lá para indicar que Baal é menor. Entendeu? É nada comparado ao Deus que é supremo. Então, eu acho muito lindo esse sinal, essa ênfase que ele dá no sentido do conceito de Deus como supremo e no sentido dos deuses como sendo nada. Certo? Ok? Sendo dito isso, vamos para o Seder. O Seder. Depois eu vou consertar e mandar para vocês. Aqui seria um resh. Aqui eu botei um Dalet, então ficou Seded, mas na realidade é Seder, tá? É porque as letras são parecidas, tá? Mas depois eu conserto e mando para vocês, sem problema não. Isso aí é, como diz o Matuto, é galho fraco. Então o Seder, o que é o Seder? O Seder é uma ordem, tá? O Seder vem do hebraico, do aramaico. Até errei até aqui, era para ter botado gente. Aqui foi que eu acertei. Ó, Seder, né? Ó, vem do aramaico sidrá, tá? Ou sidrá. Interessante, ó. Sidrá com Aleph e sidrá com rei. Mas é a mesma palavra. Qual a diferença? A diferença é que no aramaico não existe artigo como existe no hebraico. Então o Aleph enfatiza de que aqui é uma palavra com artigo, ou seja, como significa ordem e sequência, aqui seria a ordem, a sequência, e aqui seria apenas uma sequência, uma ordem. Mas isso aí já é outra questão, quando, quem sabe um dia a gente resolva dar umas aulas de aramaico. Eu gosto do aramaico, o aramaico é bom, eu gosto de estudar. Então, então aqui, olha, significa essa ordem porque ele divide o texto hebraico segundo a tradição judaico-palestina, porque existe a tradição hebraico-palestina e hebraico-babilônica. Então, ela é a acentuação segundo a tradição judaico-palestina. Cada seder ou sedarim, como está aqui, sedarim, pode abranger cerca de um capítulo e meio ou mais. No Pentateuco há 154 sedarims. Tá certo? Segundo a tradição judaica Babilônia, ou 167 segundo a tradição judaica palestina. Em toda a Bíblia existem 452 sedarims. Isso aqui é mais para a gente ter uma ideia, tá? Então, como é que a gente sabe que ali é um sedarim? É porque você vai ver ali, no início do texto, um samer pontuado em cima. Esse pode ser, em algumas Bíblias está este ponto, em outras tem um segol virado de cabeça para baixo, chamado segolta, mas não há importância. A importância é se ele está sob
sobre o Samer. Então ele vai indicar que ali está iniciando um seder, tá certo? Aí esse seder indica a leitura que deve ser feita em cada sábado. Então quando chega lá está o seder. O seder é para que seja feita a leitura cada sábado, possibilitando que a Torá seja lida de forma inteira na sinagoga em um período de 3 anos. Tá? Já é uma outra, não é uma paraxá, o seder já é uma outra ordem, para que a Torá seja lida em 3 anos. Há a paraxá que divide em 54 sessões para que ela seja lida em 1 ano, tá certo? Ó, o exemplo, estou dando aqui para vocês. Estou dando aqui o texto de Gênesis capítulo 1, verso 1 a 5. E aqui, ó, o seder, né? Ó, tá vendo? Bereshit bara Elohim et hashamai vet haaretz, né? Vehaaretz hayatabohu tohu vabohu, vehoshi al pene tehom, veruach Elohim merahefet al penei hamayim. Vayomer Elohim Yehior, Vayehior. Vayare Elohim et Haor Kitov. Vayavdel Elohim ben Or Uven Harosh. Vaikra Elohim Laor Yom. Velahoshe Kara Laila. Vayehi Erev, Vayehi Voker Yom Ehad. Os primeiros 5 versículos, acho que eu não preciso traduzir, porque você já... Gênesis capítulo 1, verso 1 a 5, é um dos textos que a gente mais lê, né? No princípio criou Deus a terra era sem forma vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e tal, né? A gente já sabe aqui, não vou entrar nesse detalhe. Pronto? Vamos agora para o Peturá e o Setumá. Na língua hebraica, a palavra parágrafo é designada por piscar ou paraxá, que são assinalados no texto bíblico por meio de espaços. Eu não sei se alguém tiver uma Bíblia hebraica, pode olhar na sua Bíblia, que há alguns cantos onde o verso ele termina e dá um espaço entre o início do outro versículo ou do outro capítulo, em seguida dá um espaço. Geralmente tem na Bíblia hebraica. Esses foram os primeiros indicativos de parágrafos na Bíblia. Ela existe já nos manuscritos do Mar Morto e com toda certeza existia nos autógrafos. Esse espaço, tá certo? Esse espaço é chamado de parágrafo, como nós já vimos aqui, de piscar ou paraxá. Há 2 tipos de parágrafo no texto massorético, ou no texto da Bíblia hebraica. Existe o parágrafo aberto, chamado de Peturá, que inicia sempre em uma outra linha e com um espaço maior, tá certo? Esse espaço em branco e tendo a letra P. Em alguns casos, como eles, para fazer uma Bíblia mais concisa, né, tal, eles diminuem esse espaço, mas eles colocam P, para indicar que aquilo é um espaço aberto, é um parágrafo maior, tem um espaço mais longo. E o parágrafo fechado é chamado de setumá, iniciando na mesma linha com um espaço em branco menor e tendo a letra Samer nele, tá certo? Mais ou menos assim, ó, como você está vendo aí, eu peguei o mesmo texto de Gênesis, só que 4, verso 26 a 5, verso 3, aonde aqui o texto vem corrente, aqui ele fechou um verso, tá vendo? Aí, ó, o espaço, aí no meio tem um P. Esse P indica a Peturá, ou seja, o espaço maior, tá certo? Essa seria mais ou menos a forma antiga, antes de existir capítulos e versículos, aonde a Bíblia, a própria Bíblia, o próprio autor, quem sabe, a gente não sabe porque nós não temos os autógrafos, mas aqueles também, o próprio Esdras, quando copiou novamente o texto, ele deixou esses espaços para indicar, vamos dizer assim, um versículo, tá? Aí vem, ó, o texto continua, começa, né, ó,
Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que foi criado por Deus. Aí vai. Adão foi feito à imagem de Deus, e assim por diante. Então vai chegando aqui, ó, no versículo, no último verso. Então nós encontramos um espaço menor indicado com o Samer. Ou seja, esse aqui é Setumá. Ainda existem estudos feitos por rabinos, eruditos, estudiosos, que têm o princípio de descobrir exatamente o porquê que existe esse espaço mais longo e esse espaço mais curto. Porque se ele queria se ele queria indicar que ali era duas partes, ou seja, 2 versículos, vamos dizer assim, por que ele não deixou o mesmo espaço? Né? Então você vai encontrar, se você pegar a sua Bíblia hebraica e tiver com ela na mão, procure. Às vezes, em alguns casos, não tem a letra, tá certo? Mas tem o espaço. Em outros, tem a letra e o espaço. E em outras Bíblias, os espaços são iguais, mas as letras indicam que é diferente. Tá certo? Então, ainda estou vendo aí uma questão, vendo por aí, eu entrei até em contato com um rabino há algum tempo, justamente para ver se ele me esclarecia alguma coisa acerca disso, porque eu tenho a mesma ideia que qualquer gramática que apresenta o assunto tem. Setumá, Peturá é o espaço maior e um parágrafo aberto, e Setumá, um espaço menor com um parágrafo fechado. Só o que a gente tem quanto a isso, tá? Agora esse aqui eu gosto desse sinal. É chamado Ketiv e Keré. Ketiv, Keré. A Bíblia hebraica apresenta várias situações textuais em que uma determinada palavra deve ser lida, Keré, de uma forma diferente daquela que está escrita, Ketiv. Então, já deu para entender que Keré significa aquilo que é lido e Ketiv, aquilo que está escrito. Tá certo? Essa situação é reflexo das variantes do texto da Bíblia hebraica encontrado nos antigos manuscritos. Nós temos o Códice de Leningrado, mas nós temos também o Códice de Alepo. Eu soube há algum tempo atrás que, como o Códice de Leningrado, vamos dizer assim, foi tomado pela cristandade como texto base para tradução, então o governo de Israel está pegando o texto de Alepo e colocando ele como texto oficial de Israel. Eu vi algum tempo atrás, eu vi isso aí, eu li isso aí em algum lugar, não me lembro exatamente aonde. Me é fácil você ter os dois, porque nós temos a Bíblia Stuttgartense, que é o texto de Leningrado, eu graças a Deus comprei para mim, e temos o texto da Livraria Sefer. O texto da Livraria Sefer, que é o texto bilíngue, ele é o texto de Alepo. Eu comprei também para mim, para ter os dois, que eu gosto de fazer comparações, né? Aí, mais cedo ou mais tarde, eu vou achar uma variante por ali em algum lugar e eu vou trazer para a gente ver, tá certo? O Kirê significa lido, citado, chamado, e Ketiv significa escrito, gravado e redigido. Pode aparecer no texto das seguintes formas: um kof com um pontinho em cima, ou seja, é chamado de adscrito sobre a palavra em questão, tá certo? Em algumas Bíblias hebraicas, em outras está a margem, embaixo, tá? Na nota de rodapé. E as outras duas formas mais frequentes do texto, essa que eu tenho no meu é com esse, tá? São 2 sinais sobre a palavra, ou seja, um círculo sobre a palavra, tá aqui, peraí, assim fica melhor, né? Pronto, um círculo, tá certo? Que vai estar sobre a palavra, ou um asterisco que vai estar ao lado da palavra. Eu gosto desse porque ele mostra algumas coisas muito interessantes no texto, tá? As anotações de Kirei e Ketiv são relacionadas a diversas situações textuais na Bíblia hebraica. Eufemismo, ortografias incomuns, tipos de grafia, né? A grafia plena e a defectiva, correções de forma arcaica ou dialetais,
correções de alguns vocábulos, omissão ou edição de palavras no texto, metátese, leituras errôneas, além de outras peculiaridades que podem aparecer no texto. Então, todos esses pontos foram vistos e estudados profundamente pelos maçoretas. Por isso que ficou pronto o texto depois de quase 500 anos. Porque eles pararam realmente para palavra por palavra e analisar e ver e fazer a... Tá certo? Então, há casos onde o texto foi escrito, mas não deve ser lido. Pois foi escrito por erro da parte do escriba. Então, nesse caso, nós temos o texto, capítulo 15, verso 21 de Samuel, onde o texto começa lido, né? E chega em um determinado lugar, aparece esta palavra. No hebraico é im, e significa se. Se eu for, se eu quiser, se você me arranjar emprestado, coisa desse tipo. Se, tá certo? Então, se você prestar bem atenção, é claro, isso aqui tá um pouquinho mais claro porque eu fiz assim. Mas na Bíblia hebraica está sem vocalização, tá certo? Que aqui teria um iode, desculpe, um hirek, igual esse aqui, estaria aqui. Não tem. Por quê? Porque, e está marcado, ó, isso aqui não é um asterisco, tá, gente? Isso aqui é uma pontuação do texto. Mas aqui está o círculozinho lá. Então, quando ele tem esse círculo, aí você vai correr o olho lá na anotação de rodapé do texto. A anotação de rodapé vai estar assim, ó. Escrito assim. Deixa eu fazer aqui. Escrito assim, ó. Ketiv velo querer. Ketiv velo querer. Ou seja, está escrito, mas não deve ser lido. Está escrito lá, mas não deve ser lido. Tá? Você vai encontrar no rodapé da Bíblia, que você estiver com ela, você pode olhar que vai ter isso aqui, ou vai ter apenas o sinal, um kaf e um kof e a palavra velô. Mas vai estar lá escrito. Está escrito, mas não deve ser lido. Interessante, né? Se fosse nós, a gente arriscava, tá resolvido, né? Fazia outra edição e com a outra edição a gente tiraria essa palavra. Mas na Bíblia hebraica não é desse jeito. Como eu já falei a vocês, a Bíblia é considerada, as palavras são consideradas sagradas, então essa palavra é sagrada, embora ela não estivesse no original lá, no autógrafo, vamos dizer assim, mas se ela está aqui agora, então, dentro do conceito judaico, ela tem um propósito. Aí eles sentam para estudar o propósito da palavra. É daí que surgiu o Talmud. O Talmud surgiu por isso. Né? Pegava uma palavra lá, mas essa palavra aqui pode ser isso, isso, isso. Aí o Rabino Yohanan, não sei o que lá, chegava, não, mas essa palavra pode ser aí, vai começar a dizer. Não, mas olha... Não estou tirando a terreira o Talmud, ele é muito importante. A gente só conhece que as vigílias da noite, lá do texto do Novo Testamento, são divididas em 4, porque o Talmud diz que são divididas em 4. Você não encontra em outro canto na Bíblia. Você encontra no Talmud. E ele ainda dá mais o tempo. Por exemplo, ele diz, a primeira vigília da noite é marcada pelo, vamos dizer assim, porque agora eu não me lembro exatamente, o rinchado burro. Então, geralmente, numa certa determinada hora, se você prestar bem atenção e estiver por perto, você vai reparar que uma certa determinada hora da madrugada o burro relincha. E é quase sempre naquele mesmo tempo, entendeu? Aí, determinada, o galo canta. Aí tem uma outra que eu achei muito interessante, que é a última vigília da noite, que ele diz assim, ela é marcada pela criança quando desperta para mamar. Geralmente 4 horas da manhã. Né? Desperta querendo mamar. A criança, né?
o rebento, vamos dizer assim, lá. No hebraico tem uma palavra para as crianças que estão mamando, eu não me lembro agora. Então vocês percebem como é que é? Então, se não fosse no Talmud, a gente não teria essa ideia, né? E há outras coisas também, tá certo? É bom, tá? Mas a gente tem que ler com parcimônia. Todas as versões da Bíblia, Estudo Gartência, teria aquela forma lá ou alguns vão ter e outras não? Tem. As que não tem a de Quitel, entendeu? Porque tem a Bíblia hebraica de Quitel, tem uma outra lá, de uma outra que eu não me lembro agora o nome, tem a Bíblia Quinta, tem a Bíblia Quinta. Então, cada uma dessas tem características interessantes e algumas tem uma coisa e outra tem outra, mas não o texto está lá o mesmo texto. Mas pode aparecer, como eu disse a vocês, lá naquela primeira, lá onde a gente viu que pode ser um cofezinho com... A quinta tem muito isso. O cofezinho com o pontinho. Já a Stuttgartense aparece um nome, lá embaixo. Ou do lado, que eles colocaram do lado, era a Massora Magna e a Massora Parva, chamada, né? A Massora Magna embaixo, a Massora Parva dos lados, né? Então, era por aí, tá? Há também casos onde, por desatenção do escriba ou do escritor, que a gente não sabe dizer se foi do escriba ou se foi do escritor autógrafo, a gente não sabe dizer, não, certo? Uma palavra que deveria estar no texto simplesmente não está. Nesse caso, ela vai estar no texto dessa forma. Olha aqui, esse texto é de 2 Samuel 8, verso 3. Então, ele começa o texto, como você pode ver, começa o texto... Tal, vai vindo, aí finaliza o versículo. Cadê a palavra? Não está. Ela não está lá. Por quê? Porque ela não está escrita. Aí vem a Ketiv Kiré. Colocou aqui a palavra, que significa Eufrates, tá certo? A palavra significa Eufrates. Aqui. Tá? E aí ele coloca lá, a palavra aqui embaixo. Isso é interessante, né? Não coloca no texto. Ela até pontua o texto, como a gente viu aqui, o texto pontuado. Ela até pontuou o texto. Mas ele não colocou a palavra. Porque é sagrado. Aí aqui embaixo ele colocou. Eufrates. Perat. Eufrates. O prat. Kirei velo ketiv. É lido, mas não está escrito. Você vê como eles têm essa atenção. Modificar o texto? Jamais. Jamais modificar o texto. Faz a correção? Faz. Lá embaixo, coloca do lado, coloca no rodapé, coloca num cantinho lá, tal. Mas mexer no texto, não se mexe porque o texto é sagrado. Tá? Omissão de letras em algum vocábulo. Isaías 18, verso 4. Tem um texto, né? E nesse texto vai caminhando. Você vai reparar que aquela palavra vai ser consertada porque ela nunca vai ter vocalização, tá certo? Então você pode ver, vogal, ponto, vogais, ponto, tal, palavra, tal. Chegou aqui, ela não tem nenhum ponto. Só esse círculozinho em cima para indicar que essa palavra tem alguma coisa a mais ou a menos. O que ela tem a mais ou a menos? Esse vav. Essa palavra tem esse vav. Só que ela não é escrita com o vav. Então ele aqui só faz consertar. Aqui, Leia. Escutar. Aí viu que o vav não está mais aqui, Aqui tem um kametz, um hatef kametz, ou um kametz hatef, tal. Aqui, tem um o que quase não diz. Escutar, né? Tal. Então a gente vê aqui como está colocado aqui, no texto. No texto, o verbo estar calmo, que é o verbo shakat, tá certo?
estar calmo está escrito com uma letra a mais, um vav, tá certo? Então, na nota de rodapé é corrigido pelos maçoretas, retirando o vav, que está a mais no texto. Na nota de rodapé, jamais no texto, sempre na nota de rodapé. Eu acho que é, como é, meu Deus? Emanuel Tove diz que no Talmud tem um texto, depois eu posso até passar para vocês no grupo de WhatsApp. Tem um texto em que ele diz, o rabino diz assim, dá um conselho para o copista, e diz assim: meu filho, coloque toda a sua mente quando você estiver escrevendo o texto. Aí ele fala, porque se faltar uma letra, o mundo pode ser destruído. Então, por isso que o copista copiava o texto. Depois que ele terminava de copiar todo o livro, ele ia contar palavra por palavra e letra por letra. Se faltasse uma de como era o texto, então ele simplesmente rasgava aquele manuscrito, queimava, porque não podia jogar em qualquer canto, tinha que ser queimado, porque era sagrado, então não podia ser simplesmente pegado e jogado num canto, não, tinha que ser rasgado e queimado. E aí eles pegavam e começava tudo de novo. Às vezes um livro durava meses para ser escrito. Meses, alguns até anos, porque tinha que se escrever contando cada letra. Terminou aquele verso, contava a frase, para ver se estava. Meu pai é analfabeto e ele aprendeu a escrever o nome. Aí quando ele termina de escrever, ele conta se a letra está toda. Se estão todas no lugar, não é assim? Se as letras não estiverem todas, aí ele sabe que errou. Está vendo? Então era assim, exatamente. Olha, agora eu achei interessante. Ele sabe que errou. Então era a mesma coisa que acontecia com o escriba. Ele contava tudo. Se estivesse diferente, ele sabia que tinha errado. Ele podia incorrer no que o rabino disse. Cuidado, se você deixar de colocar uma letra, aí é por isso que lá no Apocalipse diz sobre acrescentar ou não acrescentar, a base é justamente rabínica. Entendeu? Por isso que a gente diz que o Novo Testamento é um livro escrito hebraico, só com letras gregas. É um livro hebraico com letras gregas. Porque se errasse um, tinha que destruir. Então, se acrescentar ou diminuir, não diz o texto? Se acrescentar ou diminuir, era o que o rabino disse. Se você acrescentar ou diminuir, o mundo pode ser destruído. Agora vamos ver outros sinais. Rapidinho aqui. Esses sinais são mais interessantes, tá? Da gente ver. Então, existem vários outros sinais criados pelos maçoretas e distribuídos na Bíblia hebraica. Eles são chamados de acentos distintivos e conectivos, para marcar a sílaba tônica, a cantilação e a pausa lógica, tá? Podendo servir também para, no nosso caso, vírgula, ponto e vírgula e ponto final. Agora, eu acho essa parte mais interessante. O Ketiv Kiré eu acho ótimo, porque eu aprendi muito estudando o Ketiv Kiré. Às vezes eu estou lá estudando e vejo um pouquinho Ketiv. Então, eu vou lá para saber o que aconteceu. Por que aquela palavra está assim? Tem alguma outra que eu coloquei aqui, eu não coloquei aqui, porque ia ficar muita... Mas eu tenho um outro estudo falando sobre isso, que há uma palavra que Moisés escreveu, mas que o rabino lá, o maçoreta, viu que aquela palavra não cabia a ler. Por quê? Por causa do tempo. Então, não cabia aquela palavra ali exatamente. Só que ele não tira aquela palavra. Ele, lá no Ketiv Kiré, ele coloca a palavra que poderia ser. Que talvez Moisés pensou, mas não escreveu. Eu acho muito interessante isso, porque você tem aquela ideia. Aí eu fiquei pensando, poxa, que interessante, aquela palavra. Ele pode ter escrito porque ele não viu a abrangência da palavra. Porque era alguma coisa que tinha alguma coisa a ver com lepra, com a extensão da lepra, ou era a extensão da tinha, um negócio assim. E aí ele coloca lá, ele faz a correção lá embaixo na nota de rodapé, porque possivelmente
como era uma coisa muito... Aquela outra palavra teria sido melhor do que aquela, mas quando ele botou aquela, é como se ele dissesse assim, essa palavra aqui era melhor do que essa, mas como ele colocou lá é aquela, mas eu estou dando só uma ideia que poderia ter sido essa. Entendeu? Então aí, vamos ver então aqui alguns. Olha, existem 25 sinais usados na prosa, divididos em disjuntivos e domine, ou domine e conjuntivos eu serve, e 18 usados na poesia, divididos da mesma forma, tá? Esses sinais sempre, sem exceção, aparecerão embaixo ou em cima da sílaba tônica da palavra. Sempre. Há casos em que aparecem 2 sinais numa só, mas há uma questão do porquê daquilo que a gente não vai entrar nesse detalhe, porque é mais por questão de cantilação, é mais da questão do texto cantado. Era como se naquela palavra houvesse uma pausa para os instrumentadores dar aquele... Não tem? Às vezes a gente está no playback, aí canta, né? Aí tem aquela hora que a gente para e só o som do playback fica, né? Para depois a gente começar de novo. Pronto, seria aquilo ali. Aquele pontinho significaria que ali naquele canto tem que dar uma parada. Então, ou o Razan continuava na voz, né? E a congregação parava, ou apenas os instrumentadores tocavam e a congregação e o Razan paravam para dar aquele toque. Mas é basicamente isso aí, tá? Pode ter outras exceções, mas existe cada exceção, cada regra tem sua exceção, né? Então, vamos ver então? Nós temos o siluk e o sof pasuk. O siluk e o sof pasuk, tá? São 2 acentos que aparecem sempre juntos, sempre, e indicam o ponto final. Um deles indica o ponto final e o outro indica o final de cada verso. Então, cada versículo da Bíblia tem esses 2 sinais, no final, quando termina, tá? Então, um sinal vocal se chama siluk e o outro se chama sof pasuk, tá? Aqui nós temos, está aqui nessa palavra, está aqui. Então, como estávamos falando, o sof pasuk e o siluk são 2 sinais que aparecem dando a entender que terminou uma frase, um ponto final, e naquela frase também terminou o versículo. Certo? Então aqui nós vemos no primeiro verso da Bíblia, em Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, na palavra terra, nós encontramos o sof pasuk. Tá? Como vocês podem ver aí, o siluk é este sinalzinho aqui, que está na sílaba tônica da palavra, ok? Está na sílaba tônica da palavra. Haaretz. Então, aqui está o siluk e aqui está o sof pasuk, indicando que terminou o verso 1 do capítulo 1, e assim sucessivamente em todos os versos da Bíblia hebraica, sem exceção. Isso eu falo do Antigo Testamento. Há umas traduções do Novo Testamento que também são acentuadas assim, mas geralmente só no Novo Testamento hebraico você vai encontrar só o sof pasuk. Geralmente, não vai encontrar o siluk. O siluk, ele aparece apenas nos textos hebraicos do Antigo Testamento, que foram os textos que foram vocalizados pelos maçoretas, né? Então, eles colocam, ok? Siluk, sof pasuk, ok? Vamos agora para outro sinal, chama-se atnar. O atnar, ele é um sinal que divide o versículo em 2 partes. Não quer dizer que divide ao meio, certo? Não quer dizer que divide o verso ao meio. Quer dizer que divide o verso em 2 partes, tá certo? Essas 2 partes podem ou não ser iguais. A grande maioria dos versos tem, com pouquíssimas exceções. Como, por exemplo, em alguns dos mandamentos da lei. Quando você lê o mandamento que você vê ali, não matarás, não adulterarás, não, ele forma um conjunto em que o atná está no meio entre os versos, mas não exatamente no verso, tá certo? Então, o atná funciona como um divisor do versículo. Novamente, eu peguei Gênesis 1, verso 1. E onde vai estar o atná? O atná vai estar na palavra, no princípio criou Deus, tá certo? Ó, esse é o atná.
Tá vendo? Parece uma, sei lá, uma ferradura. Parece com uma ferradura com a cunha, né? Para segurar assim. Não sei. Quando a gente vai fazer a prótese dentária, aí tem uma coisinha parecida com essa. Que o médico segura aqui e bota na boca para... ou estilingue de cabeça para baixo, né? Mas esse aqui é o Atná. Ele divide o verso. Ou seja, cria duas unidades. Para um estudo, seria mais ou menos estudar as duas partes do mesmo verso. No princípio, criou Deus. O quê? Então, falou, né? Então, resposta para essa, vamos dizer assim, essa pergunta, né? Criou os céus e a terra. Então, por isso que o Atná está aqui. É para dar essa ênfase de você poder fazer a pergunta e obter a resposta no mesmo verso. Tá certo? Ok? Vamos em frente. Temos o Segolta. O Segolta é um sinal que representa o nosso ponto e vírgula na Bíblia hebraica. Tá certo? No capítulo 1, verso 6, nós encontramos o Segolta também na palavra Elohim. O Segolta. Tá certo? Ó. Onde é que está o Segolta? Se você reparar bem, ele é o mesmo Segol, só que de cabeça para baixo. Por isso chama Segolta. Certo? Então ele representa no texto, e ele está aqui porque Elohim, Rim é a sílaba tônica. Certo? Então ele está aqui, o Segolta. Representa o nosso ponto e vírgula. E depois nós temos mais 3 sinais, que é o Tifra, o Riviá e o Zakef Katon, que representam a vírgula na Bíblia hebraica. Tá? Aí aqui está um texto do capítulo 1, verso 1 e 2, onde estão eles, tá certo? Ó, na primeira palavra, Bereshit, nós vamos encontrar o Tifra, tá certo? O Tifra é esse, parece uma vírgula mesmo, né? Só que o contrário, né? Do lado contrário. Então, Tifra está aqui, vírgula. No princípio, vírgula, criou Deus, tá certo? Temos na outra palavra seguinte, no início do outro verso, Verhaaretz, nós vemos o Riviá, tá aqui. Parece aquele sinalzinho de copas do Ouro. É ouro, né? Ouro, isso, ouro Do baralho, tá certo? Então tá aqui outra vírgula. Sempre aonde? Na sílaba tônica. Verhaaretz. E a terra era sem forma e vazia. Tá? Seguindo, temos o outro Zakef Katon. O Zakef Katon está na palavra borro. Tá? Vazia. E você pode ver que são 3, só que não é igual ao Segolta. Porque o Segolta, esse sinalzinho estaria no meio, né? E aqui não, aqui ele forma como se fosse um L ao contrário, né? Esse é o sinal que representa também vírgula. Então vocês podem perceber que há vários. Claro e evidente que é assim, muito mais interessante, né? Meteg. Esses sinais para vírgula, eu posso trocar um pelo outro indiferentemente? Pode, se você for escrever, pode. Mas na Bíblia já vai estar escrito, né? Lá. Mas pode. Ele vai sempre representar a mesma coisa, a vírgula. Tanto o Tifra, como o Zakef Katon, como o Reviá, eles estão lá colocados como se fosse uma vírgula. Em algum material explica a necessidade de 3 símbolos para a mesma coisa? Na realidade, esse símbolo tem a conotação para a gente. Para eles, pode significar uma outra coisa. É justamente esse estudo que tem sido feito para se ver por que 20
25 sinais e mais tantos, tal, e eles distribuíram de forma tal dentro das escrituras, dentro da Bíblia, né? Mas, enquanto isso, a gente vai só pegando a rebarba. Temos agora o méteg. O méteg, ele é um acento que tem várias colocações na Bíblia hebraica, tá? Tal como indicar a pausa leve, ele também diferencia principalmente o kametz gadol do kametz hatuf. Ou seja, o A do O. Como? Aqui tem um exemplo. Ó, aqui está uma palavra com... ele parece com siluk, mas o siluk, a diferença dos dois é que o siluk só aparece na última palavra do verso junto com o sof pasuk, tá? E já o méteg não. O méteg aparece em várias outras situações. Então, ó, aqui ele está aparecendo. Quando ele aparece aqui, ele indica que esse kametz é A. É a vogal A. Então, eu vou ler Rahma. Tá certo? Se ele está sem, ó, então aqui ele é o O. Então, se lê Rahma. Qual a diferença disso? É que um é o verbo e o outro é o substantivo. Aqui é o verbo na terceira pessoa feminino singular do verbo raham, que é o verbo saber, né? Então ela é sábia, tal, que é um verbo também estativo. E horma é o substantivo. Todos os dois são formados exatamente do mesmo jeito, com a diferença que tem um méteg e o outro não tem. Então, se tem um méteg, eu leio como A. Se não tem, eu leio como O. Entendeu? Rahma e horma. Deixa eu ver. O outro é o que ficou lá, que eu vou voltar agora, que é o último. Vou voltar aqui, que é o que ficou lá naquele solto, né? Aí eu vou voltando aqui para poder a gente ter uma ideia. Para finalizar assim a nossa aula. É esse aqui. Tá vendo? Esse aqui, ó. O outro, ó. Tá vendo? O verbo substantivo. Arla, ela comeu. Orla, alimento ou comida. Então, um é um substantivo, outro o verbo. A indicação, você vai sempre ver na Bíblia hebraica essa indicação. Quando aparece o ale, quando aparece o kametz. Só um pequeno detalhe para que a gente tenha uma ideia. Não é que aparece em todo lugar. É porque sempre, isso é uma regra do kametz katon ou do kametz hatuf, tá certo? Sempre que uma palavra começar com kametz, tá? Sempre que uma palavra começa com kametz, vamos dizer assim, a primeira sílaba começa com kametz e a segunda sílaba tem um sheva, então essa aqui é O. Então esse kametz será O toda a vida, todo lugar em que você lê e tiver O. Sem o méteg, então o kametz sem o méteg, então ele é O porque ele está junto com esse. Aí para que acontecesse de não se errar a leitura, os maçoretas criaram um méteg porque as duas palavras seriam idênticas. Então, para que pudesse ter a ideia, tá certo? A diferença entre outra, então os maçoretas criaram que quebra essa regra. O méteg quebra a regra de que toda a vida que o kametz estiver junto com sheva, então ele é O. Então aí ele quebra essa regra aqui nessa forma. Essa foi nossa aula de hoje. Agradeço a oportunidade, o privilégio, nossos telespectadores e também os nossos que estão aqui com a gente. Nós agradecemos a Deus por isso. Vamos então fazer uma oração para que nós possamos terminar a nossa aula. Nosso Deus, a nossa gratidão a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor e graça. Pedimos que o Teu Santo Espírito continue dirigindo as nossas vidas e possamos aprender cada vez mais acerca da Tua palavra. Fica conosco, nós agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amém.